Então está em João 21, versículo 15 ao 19. Depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: alimente os meus cordeiros. De novo Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. E pela terceira vez disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você é meu amigo? Então Pedro ficou triste, porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era seu amigo. E disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo, e sabes que sou teu amigo. Jesus lhe disse: alimente as minhas ovelhas. Eu lhe garanto, quando você era mais jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando ficar velho, estenderá as mãos e outro vai prepará-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Jesus falou isso, indicando com que tipo de morte Pedro glorificaria Deus. E completou: siga-me. E essa passagem, agora vamos caminhando sobre o que eu quero conversar com vocês de fato, é sobre o amor de Deus. E ela mostra exatamente isso. Mostra o amor de Deus por nós através da pessoa de Pedro. Qual é o contexto? Essa passagem se insere. Jesus havia sido morto, ressuscitou e estava aparecendo aos discípulos. Durante 40 dias ele permaneceu aparecendo aos discípulos. Só que Pedro não tinha tido um contato íntimo com Deus. Por mais que ele viu Deus, por mais que ele viu Jesus, por mais que Jesus se reuniu com ele no cenáculo, ainda Pedro estava distante. Por quê? Porque no momento em que a fé de Pedro foi provada, ele negou Jesus, não uma, não duas, mas 3 vezes. Então havia dentro dele, no coração de Pedro, uma dúvida. Havia dentro do coração de Pedro um medo. Havia dentro do coração de Pedro uma tristeza enorme. Havia dentro do coração de Pedro a necessidade de ser perdoado. E aí Jesus aparece, então Pedro desiste de tudo e fala assim: vou voltar a pescar. Quem quer vir comigo, vem. E como Pedro já era ali o líder deles, a maioria deles seguem Pedro. A maioria deles vão atrás de Pedro. Então Pedro começa a pescar, e Jesus nessas aparições aparece diante de Pedro, e os outros discípulos estavam juntos, na beira da margem, e fala assim: vocês têm o que comer? Eles falam: não temos, Senhor, nós tentamos pescar aqui a noite toda, e não precisamos pegar nada. E aqui já temos a primeira recordação. Novamente, quando Pedro foi resgatado pela primeira vez por Deus, ele estava pescando, ele tinha passado a noite inteira, não tinha pescado nada, e agora Jesus volta novamente uma segunda chance. No segundo momento diz: vocês têm alguma coisa para oferecer? Não, então vai, joga a rede à direita do barco e pesque. Eles pescam, uma rede que não consegue carregar. A rede fica cheia. E novamente Pedro percebe que é Jesus. Novamente Pedro percebe que está sendo chamado por Deus novamente. E é isso que Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas. Significa: Pedro, eu não te chamei para ser pescador de peixes, mas de homens, de almas. E o diálogo que Pedro tem com Jesus é de perdão. Pedro, filho de João, você me amas? É como se nós somos diante do confessionário e disséssemos todos os nossos pecados. E o Pai não faz uma pergunta para nós, né? Ele só dá a absolvição. É como se nós estamos diante de Jesus do sacrário e falássemos assim, diante de Jesus do confessionário e falássemos assim: Senhor, perdão, eu errei com você. Você me perdoa? E Jesus fala: eu te perdoo. Eu te amo. É que está acontecendo a mesma coisa. Jesus vai até Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Pedro fala: Senhor, eu sou teu amigo. Na tradução mudou para isso, né? Mas as palavras no original seriam: Pedro, fala em português como original, tu me ágape. Ou seja, você me ama com o amor de Deus, como eu te amo. E Pedro responde: Senhor, tenho um amor por você de amigo, de colega. São amores diferentes, são dimensões de amor diferentes. E Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama com o amor de Deus, como eu te amo? Pedro fala: Senhor, eu te amo como amigo. E mais uma vez, Jesus pergunta: Pedro, pela terceira vez, você me ama com o amor de Deus, com o amor que tudo perdoa, com o amor que tudo aceita, com amor que abre mão de si mesmo? E Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Você sabe da minha fragilidade, da minha pequenez. Eu te amo, mas ele não é o suficiente. Ainda falta, Senhor. Ainda falta. E ali Pedro é perdoado. Das 3 vezes que ele nega Jesus, ele é perdoado. Das 3 vezes que ele diz não para Jesus, ele é perdoado e redimido. No momento que Jesus mais precisou de Pedro, que mais quis que Pedro estivesse com ele, ele não estava. E mesmo assim Deus se perdoou. E
mesmo assim, Deus viu o pecado de Pedro, olhou para aquilo lá e falou assim: não me importa o pecado de Pedro, não importa o que ele fez ou deixou de fazer para mim, não importa para mim Pedro. E é sobre isso, sobre o que importa para Deus que nós vamos falar hoje, que é nós. Somos nós que importamos para Deus. Não é o nosso pecado, não é por onde nós trilhamos, não é por onde nós passamos. Somos nós. Deus não veio atrás, sinceramente, do que a ovelha fez para se perder, mas veio atrás da ovelha perdida. Pô, mas a ovelha fez aquilo, fez isso, não sei o que, as ovelhas não vão ficar para trás. Senhor, você não ama a gente? Eu amo, mas eu também amo essa ovelha que se perdeu. Eu amo a ovelha. E agora eu abro um questionamento para vocês refletirem. O que é amar? O que é ser amado? Já se perguntaram isso? Ser amado é satisfazer alguém? Ser amado é fazer aquilo que a pessoa gosta? Ser amado é fazer alguém feliz? Ser amado é sentir algo bom na presença de algo ou de alguém? O que é amar e ser amado? A passagem do nosso grupo nos mostra o que é o amor. Todo aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor só tem uma coisa que pode ser: Deus. O amor só pode ser Deus. Então quando eu digo que eu amo alguém, significa que eu tenho por aquela pessoa o mesmo amor que Deus tem por mim. Se eu digo que eu amo alguém, eu faria por aquela pessoa as mesmas coisas que Deus faz por mim. Se não o contrário, não é amor. Se algo diferente disso, não é amor. Porque se Deus não se enquadra naquilo que nós falarmos que é o amor, não significa nada. Então, se o amor é o próprio Deus, o que Deus faz por nós, o que Ele fez por nós, o que Ele vai fazer por nós, é aquilo que nós descobrimos como amar e ser amado. É através do amor de Deus que nós descobrimos como amar o próximo. É através do amor de Deus que nós descobrimos como fazer alguém sentir bem. Não que seja essa nossa obrigação, nós não somos capazes disso. Não que nós somos o Espírito Santo, Ele nos convence, Ele muda o nosso coração. Mas é porque através de nós a pessoa recebe Deus. Olha a grandiosidade que é o amor. É por isso que existe frase como: o amor explicou tudo. Porque no amor está tudo. No amor está Deus. Amor de Deus. Dizendo 3 exemplos para vocês sobre o amor de Deus agora, sobre o que Ele faz. Temos 3 Teresas: Santa Teresinha de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Maria Teresa de Calcutá. Essas 3 tiveram várias experiências do amor de Deus. Não é pouco, são santas. Mas em 3 fases delas, uma de cada um, relatos, eu acho legal de compartilhar aqui sobre entender um pouquinho mais do amor de Deus. Primeira Santa Teresinha de Jesus, ela se chamava de Bolinha do Menino Jesus. No seu livro História de uma Alma, ela faz esse relato, que ela era a Bolinha de Jesus. E o que significa isso? Que quando o Menino Jesus queria brincar com ela, ia lá, pegava a bolinha, chutava e brincava, fazia o que quisesse. Quando ele não queria mais, guardava, deixava em algum lugar. E ela, como bolinha, ficava muito feliz quando Jesus brincava com ela, se entretinha com ela, como se demonstrasse o amor dele por ela. Mas quando não, ficava meio confuso. Ô Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor não se importa mais comigo? Ele me deixou abandonado aqui. E numa dessas idas e vindas de brincar e deixar de brincar, a bolinha furou. Uma dessas que Jesus foi chutar a bolinha, ela se furou. E ficou lá, murcho. E aí Santa Teresinha entendeu por que ela dizia ser bolinha de Jesus. Porque o amor de Deus por nós
é a todo momento, é a todo instante. Ele não nos esquece, não nos abandona, mas nós precisamos passar por certos momentos nessa vida que nós precisamos crescer. E há amor maior em Deus por nós no meio do sofrimento, porque é lá onde nós nos entregamos sem nada. É nessa bolinha puxa que era Santa Teresinha de Jesus. Jesus ia lá, pegava um remendo, colocava, enchia novamente aquela bolinha e revigorava todas as forças para ela poder voltar a brincar com Jesus. Então Santa Teresinha ficava satisfeita. Se nesse momento Jesus não quer brincar comigo, tá tudo bem, eu estou aqui para ele. Se Jesus não quer agora falar comigo, tá tudo bem, eu estou aqui para ele. Se numa dessas, em amar e ser amado por Deus, eu acabei sendo ferido, não porque Deus quer nosso mal, Deus não nos quer nosso mal, não nos fere, mas Ele nos dá situações, circunstâncias para que nós possamos ser amados por Ele. Então se Ele quer que eu fique agora murchinho, porque eu sei que Ele virá em meu socorro, Ele virá em meu auxílio, Ele vai me curar, Ele vai me restaurar. A outra, Santa Teresa d'Ávila, nos momentos de oração dela, ela tem um diálogo com Jesus. Você já ouviu esse diálogo? Em que ela está lá rezando, ela fala assim: Senhor, é muito difícil o que me pede, é muito difícil. E aí ele fala assim: é assim que eu trato os meus amigos, na dificuldade, no sofrimento. E ela fala: Senhor, é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Engraçado, é engraçadinho, né? Ela tem uma frase aí, só para você perguntar se ela ia no banheiro e rezava quando eu estava fazendo as necessidades dela, né? Aí a frase dela é assim: ora e obra. Quando você dá uma soltada, você olha. Sim, Jesus falou pra gente orar a todo instante é um momento de oração. Ela levou isso a sério, levou a tudo. Mas o que ela quis dizer com o Senhor sem poucos amigos? É que poucos estão dispostos a viver esse amor de Deus. Porque nós queremos aquilo que é fácil. Quando nós falamos de amar e ser amado, nós queremos aquilo que nos faz bem, nos satisfaz. Se a gente vê hoje, as crianças de hoje em dia, mais mimadinhas, elas choram até receber aquilo que elas querem. Não é necessariamente aquilo que elas precisam, não é necessariamente aquilo que elas poderiam ter ou deveriam ter, mas é o que elas querem. E será que há amor desse pai e dessa mãe que entrega o que elas querem? É claro, não é que esse pai e essa mãe faz por mal isso, mas se você quer o bem do seu filho, será que é dando aquilo que ele pede que é o melhor? Pensa na nossa vida, quantas coisas já pedimos para Deus e ainda não aconteceram, ou talvez nunca vão acontecer. Será que isso não aconteceu porque Deus é ruim? Será que isso não aconteceu porque Deus não quer o nosso bem? Ou exatamente pelo contrário? Então poucos estão dispostos a viver esse amor de Deus, aonde em primeiro lugar está Ele, e depois vem nós. Mas mesmo sendo nós que viemos depois, Deus faz tudo por nós, tudo. E é incrível isso, mesmo não sendo as minhas vontades, mesmo não sendo os meus sonhos, mesmo sendo os meus planos, mesmo sendo da forma como eu gostaria que fosse, Deus demonstra o amor dele por mim e por vocês. E dia após dia Deus vai provando esse amor. Em meio ao sofrimento a gente encontra paz, em meio às dificuldades a gente encontra tranquilidade, em meio ao choro e à tristeza nós também conseguimos encontrar felicidade. Nós estamos no terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria. Eu estava gravando um vídeo lá e tive um momento que eu parei de pensar no que poderia falar. E uma das recordações que eu tive foi do velório do Vitão, que também a Ana, o pai, eles falaram sobre isso. Que chegar no velório do Vitão não era um momento de tristeza, não era um momento de sofrimento, não era um momento difícil de estar lá. É claro, humanamente pensando, não é legal ver um amigo seu sendo enterrado, ver um amigo seu ir embora. Mas havia tanta paz naquele lugar pela certeza que o Vitão foi um desses poucos amigos de Deus. Pela certeza de que hoje, no agora, eu não encontro ele. Agora não tem como ver ele, agora não tem como falar com ele. Mas no céu nós vamos conversar eternamente. No céu nós vamos nos ver eternamente. O Vitão entendeu que uma vida com sofrimento é uma vida com Deus. E ali ele achou alegria. E ali ele achou esperança. É isso que Santa Teresa nos mostra. É que no sofrimento e nas dificuldades da vida nós encontramos o amor de Deus.
Quando nós nos sentimos mais amados? Quando está tudo bem, tudo tranquilo? Ou quando há uma dificuldade, alguém vem em nosso auxílio? Quando há uma dificuldade, alguém vem em nosso socorro? Quando há um problema, alguém olha por nós e nos dá um abraço? Dizer que eu amo vocês é tranquilo quando está tudo bem. Mas e quando está mal? Quando eu preciso abrir mão de mim, de algo, para ir em auxílio de vocês? Ou do contrário? Aí é difícil amar. Por isso que Jesus fala, todo aquele que deu de comer quem tinha fome, deu de comer quem tinha sede, vestiu quem estava nu, visou quem estava preso, acolheu o enfermo doente, foi a mim que fizesse, porque ali você prova do amor de Deus. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas Deus nos dá de provar desse amor para que nós possamos levar ele para frente. Deus deu a Pedro essa chance de sentir esse amor, para levar esse amor para frente. E a outra é Santa Teresa de Calcutá, Maria Teresa de Calcutá. Essa história também é conhecida, não trouxe nada novo em si para vocês. Mas é de quando ela está indo pedir ajuda para cuidar dos pobres. Ela vai ter um político e fala assim: você poderia me ajudar com algo? Ele gosta da mão dela. Ela pega, se guardasse aquilo, fala assim: beleza, isso foi para mim. Mas agora para aqueles que precisam, por isso tem que oferecer. Cara, olha que loucura o amor de Deus. Olha que loucura. Talvez o gesto mais desprezível que o ser humano pode fazer do outro é cuspir, dar um tapa na cara. Porque você deixa a pessoa numa situação de impotência. Você vai pegar a pessoa e tratar ela como um lixo, como um nada. Mas também pode falar: olha aquilo, como se fosse para ela, se colocando no lugar dela, falando para o próximo, o que você tem oferecido. Esse é o amor de Deus, transcrito nessas três mulheres. Transcrito nessas três mulheres. Então, quando nós passamos por situações na nossa vida, por dificuldades, lá está Deus. Deus se faz presente. A pessoa de Deus é a pessoa, não é o sentimento. E ela se faz presente através do próximo que se aproxima, através dos seus familiares que te apoiam, através do seu pai, da sua mãe que cuidou de você até aqui, através do seu amigo na faculdade, no trabalho, que se aproxima de você no momento que você está chorando, está em dificuldade, que você está em dúvida e te escuta. É ali onde está o amor de Deus. Mas também está na cruz. Mas também está na cruz. Deus é, ou ao menos deveria ser, tudo para nós, sabendo que também nós somos tudo para Deus. É para pensar nisso, nós somos tudo para Deus. Que a criação foi feita para nós, que somos criatura. Que o céu foi feito para nós, que somos criatura. Que a alegria foi feita para nós, que somos as criaturas. Deus não criou nada dessas coisas para Ele se sentir melhor, para Ele sentir o toque, ou seja lá o que for. Mas Ele fez para nós. E mesmo em meio a tudo isso, Ele ainda abre mão de si mesmo, abre mão de tudo, se encarna, se faz homem, se sujeita a tudo que tem de pior nessa terra, menos ao pecado, por amor a nós, por amor a mim e a você. É desprezado, é humilhado, é ofendido, é perdoado, é flagelado, por amor de nós. É difícil explicar esse amor, não tem palavras, mas há um convite. Vinde a mim os cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele nos convida a provarmos desse amor. Ele nos convida a sentirmos desse amor. Ele nos convida a lançarmos diante dele, na imagem dele, da cruz, e poder provar e viver esse amor. Quão grandioso é isso,
quão grandioso é esse Deus, quão grandioso é esse amor que Ele tem por nós. Que Ele tem por nós. Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de vocês. Deus sabe o que nós temos passado, o que nós temos vivido. Ele faz tudo por nós. Tudo. Não há medidas para o amor. Não há medidas para o que Deus pode fazer por nós. E a única coisa que Deus não pode fazer por nós é tomar uma decisão por Ele, de querer amá-lo, de querer viver desse amor. A liberdade é o que nós precisamos ter para poder amar de verdade. Porque o amor se resume em fazer coisas, não para provar esse amor, mas fazer coisas mesmo contrário à nossa vontade. Nos sujeitarmos a coisas mesmo contrário àquilo que nós gostaríamos, para que o outro se sinta bem, para que o outro se sinta amado, para que o outro seja preenchido por esse amor. Deus toma a decisão de dar a vida por nós, mas humanamente Ele não queria, é óbvio. Ninguém quer passar por dor, ninguém quer passar por sofrimento, mas quando nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida, que a dor, o sofrimento, a luta nos leva para mais próximo dele, ou melhor, traz Deus para mais perto de nós, quão desejável é isso? O quão desejável é isso? São Paulo falava, se eu pudesse, eu sofreria por todos, para que ninguém tivesse que sofrer, mas eu sei que sem o sofrimento as almas não se salvariam. Sem o sofrimento, sem ser a bolinha furada de Deus, nós não seríamos amados por Deus da melhor forma, não receberíamos o amor completo de Deus. Nós não poderíamos testemunhar da alegria em meio ao sofrimento, nós não poderíamos testemunhar da calmaria em meio à tempestade, nós não poderíamos sentir o amor de Deus na nossa vida. Então, nessa noite, eu queria convidar vocês a se lançarem a esse amor, a se lançar à presença de Deus, a colocar a sua vida, as questões que você carrega dentro de si e deixar o amor de Deus te abraçar, deixar o amor de Deus te curar, um amor que não culpa, um amor que não julga, um amor que só sabe amar. Ele é o som do bem. Tudo que Deus faz por nós é bom. Mesmo nós não compreendemos, mesmo nós não sabemos, mesmo Ele pedindo renúncias a nós, mesmo Ele pedindo para nós abrirmos mãos de coisas, Ele só quer o nosso bem. E o bem que Ele quer é poder um dia estar conosco face a face. É poder estarmos um dia com Ele, face a face. E podermos sermos abraçados como um pai abraça o filho. Podemos brincar com Ele como um pai brinca com o seu filho. Como uma mãe brinca com o seu filho. Esse é o desejo de Deus por nós, esse é o sonho de Deus. A Ela abordou para mim sim, é predestino, né? Nossa vida estava predestinada já. Eu acho que aqui encaixa bem. Se nossa vida estivesse predestinada, não haveria liberdade. Porque Deus nos quer. Deus deseja a nossa vida, deseja a nossa pessoa, a nossa alma. Ele quer o nosso bem. Então, se todos nós estivéssemos predestinados a sermos amados por Deus e vivermos no céu, não haveria ninguém no inferno. Não haveria as almas no inferno. Nós poderíamos ser o que a gente quisesse na nossa vida. Não mudaria em nada, nossa vida estaria predestinada a ser salvos, a estarmos nos braços de Deus. Então, que nós saibamos que a nossa vida não está predestinada. Dia após dia nós tomamos as decisões que levam a nossa vida à frente. No dia de hoje, nossa decisão seja em amar a Deus. No dia de hoje, nossa decisão seja deixar-se ser amado por Deus. Permita-se ser amado por Deus. Permita, talvez na música, nos tocar como ser amado por Deus. Permita, no momento de abrir o teu coração, de mostrar suas dificuldades, as suas dores, ser amado por Deus. Nas tuas angústias, nas tuas preocupações, ser amado por Deus. Permite-se que o amor venha até você. Permite-se ser feliz. Permite-se viver em paz. O pai também falando aqui, a tristeza não pode estar em nós. Não permite-se viver uma vida sem tristeza. Finalizamos, é curioso que nós desejamos estar tristes às vezes, né? Como a gente procura circunstâncias e momentos para estarmos tristes. E
E às vezes eu fico pensando, pô, o céu é só alegria, eu vou ficar uma vez triste lá, como é que vai ser isso? Né? Nunca mais eu vou poder chorar de tristeza, nunca mais eu vou sentir mal. A gente não sabe como é esse sentimento. Mas se nós lançarmos nossa vida e mergulharmos em Deus, aí sim a gente vai saber. Santa Teresinha também falava, né? Eu não sei como é uma vida sem sofrimento, porque no sofrimento que eu encontro o amor de Deus. Mas Deus lá no céu saberá me mostrar como amá-lo sem sofrer. É muito bonito. No sofrimento nós encontramos a Deus, no sofrimento nós encontramos o amor. Enquanto nós estamos aqui, que assim seja. Mas na esperança de que lá no céu só vai sobrar alegria, só vai sobrar o amor, nada mais. Nada mais.